Vede cautelosamente vai o barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vive no mar, mas vive a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Olá, sejam muito bem-vindos! Jorginho tava lá, né? Você já brincou de bolinha de gude? Ele adorava brincar de bolinha de gude, encaixar assim, e jogar, e jogar. E ele tinha perdido a bolinha dele, a preferida dele. Então ele quis jogar e falou, agora eu tô jogando pra valer. Ele disse pro irmão dele, o Jorge, eu tô jogando pra valer. E uma hora ele estecou assim a bolinha dele, e a bolinha dele bateu nas outras e saíram do circo. Ele, recuperei minha bolinha, ele estava todo feliz. O Jorginho, o nome dele é Jorge Amorim, e a família dele, ele tinha mais 4 irmãs, além do irmão dele, Jorge. E o pai dele morreu quando ele tinha assim uns 10 anos. Então, Jorginho ia para a escola, ele tinha tempo de ir para a escola, ele tinha tempo de ajudar a família dele, porque todo dia de manhã ele ia varrer o chão dos prédios para ajudar a família e ajudar a mãe dele. E além disso, ele também gostava de jogar futebol. Aqui no Brasil, todo menino ganha, a maioria, né? Ganha uma bola do pai, né? Porque todo menino, a maioria dos meninos querem ser o quê? Jogador de futebol. E Jorginho não era diferente. Ele queria ser jogador de futebol também. Então, ele sempre tinha tempo para jogar futebol com os amigos. O senhor Castanha falou para ele, você podia jogar no time de futebol Atílio, lá no clube. E Jorginho falou, tá bom, porque o seu Castanha era assim como um pai para ele. Jorginho morava no Rio de Janeiro, lá no bairro de Guadalupe. Então, e ele adorava jogar futebol. Ele começou a jogar lá nesse time e ele começou a se destacar. Tinha muito talento mesmo. E tinha um pessoal, os olheiros dos times, sempre ficavam olhando esses times de criança, né, para ver se tinha algum talento diferente. E eles notaram o Jorginho, viram que Jorginho jogava muito bem. Então, eles chamaram ele para jogar no time do América, lá no Rio de Janeiro. E Jorginho foi jogar lá no América. E ele jogou, e ele participou de vários campeonatos. E aí, ele também começou a se destacar lá no América do Rio de Janeiro. E aí, o pessoal do Flamengo viu o Jorginho jogando e levaram o Jorginho para o Flamengo. Nossa, que legal! E Jorginho continuou jogando. Mas e um dia eles foram campeões da Taça Júnior de futebol, que foi lá no México. E Jorginho também foi campeão, foi o primeiro campeonato dele. E Jorginho começou a ganhar muito dinheiro, ele começou a comprar as coisas, ter roupas melhores. Mas Jorginho, ele tinha um coração assim, ele tinha tudo, mas faltava alguma coisa e ele não tinha uma paz no coração, ele tinha tudo o que ele podia, mas ele não tinha alguma coisa, parece que faltava alguma coisa. Ele tinha uma noiva, né, a Cristina, e eles começaram a discutir muito, ele corria muito, andava em alta velocidade com o carro, sabe? Ele corria com o carro. E no campo de futebol, ele jogando, ele também começou a brigar com os amigos, recebia muito cartão amarelo, e essas coisas não estavam bem, e ele não tinha essa paz no coração. Mas um dia, o irmão dele, o Jorge tinha começado a beber também.
foi lá na casa dele e falou assim: Jorginho, eu preciso te contar uma coisa. Jorginho, eu parei de beber, Jorginho. Agora eu sou cristão, eu não bebo mais, Jorginho, eu estou muito feliz. E Jorginho ficou pensando naquilo. Ele, puxa vida, ele também queria. Ele viu o irmão dele, assim, ele queria aquela alegria. Ele viu o irmão dele, não tinha tudo que ele tinha, não era um grande jogador, nada daquilo. E ainda assim o irmão dele era alegre e a mãe dele também tinha se tornado cristã. Aí ele falou assim pro irmão dele: no meu próximo aniversário, dia 17 de agosto, eu vou me tornar cristão. E aí o irmão dele falou assim: Jorginho, e se Jesus vir buscar a gente no dia 16, o que você vai fazer? Aí Jorginho ficou pensando. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Então, ele pegou um dia, ele foi com o irmão dele lá na igreja. E chegando lá na igreja, ele começou a ouvir o pastor falar muitas coisas. O pastor falou assim que todo mundo é pecador, que todo mundo comete pecado. Ele citou vários textos da Bíblia. Não há um justo nem um sequer. Todos pecaram e precisam da graça de Deus. E Jorginho ouviu aquilo. O pastor também falou: não há quem faça o bem, nem sequer um. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. E sem derramamento de sangue não tem perdão. E Deus morreu para todos, e o pastor falou que todos podem ser salvos. Todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados podem ser salvos. E Jorginho ficou pensando, e o pastor também falou: se alguém está em Cristo, é nova criatura, todas as coisas velhas já passaram. Naquele dia, Jorginho saiu da igreja diferente. E ele chegou em casa e falou: Cristina, eu quero falar das coisas que o pastor falou na igreja, e que começou a contar para Cristina. Então os dois se ajoelharam e receberam Jesus como Salvador. E eles se tornaram cristãos, eles viram que alguma coisa aconteceu no coração deles. O pecado deles foi perdoado pelo Senhor Jesus, e eles sentiram uma alegria, algo diferente. Jorginho também começou lá no campo de futebol, tudo se tornou diferente. Jorginho não implicava mais, não estava mais recebendo cartão amarelo, então ele até ganhou um troféu de jogo limpo. E Jorginho começou então a falar para os amigos dele da Bíblia. E Jorginho foi convocado também, sabe para quê? Isso mesmo, para a seleção brasileira. E a seleção estava perdendo muitos jogos. E quando ele viajou, eles iam ter um jogo até lá contra a Bolívia, que era assim um jogo muito importante. Então ele foi para lá, viajou. Quando ele chegou lá, o treinador do time, o senhor Teotônio, também era cristão. Então eles começaram a falar de Jesus para todo mundo. Começaram a falar que Jesus é o Salvador, e começou a falar para todo mundo. E os jogadores, o Nelsinho, o Bernardo, o Miranda, o Bebeto, começaram a ouvir que o Jorginho, ele abria a Bíblia e começava a ler a Bíblia. E eles ouviram na palavra de Deus o versículo que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. No início, alguns jogadores não queriam vir, mas cada vez mais eles se aproximavam de Jorginho e ouviam a palavra de Deus. E eles iam ter um jogo muito importante contra a Bolívia, e eles tinham perdido vários jogos já, né? Então, Jorginho pegou a Bíblia dele e falou assim: Senhor, fala comigo, fala alguma coisa comigo. E aí, ele abriu justamente na história de Davi e Golias. E ele leu toda a história, ele nunca tinha ouvido a história de Davi e Golias. E ele entendeu que ele precisava confiar no Senhor, assim como Davi confiou no Senhor e venceu o gigante Golias. Então, eles se reuniram, os jogadores, antes de jogar,
E Jorginho pegou e falou para eles de Davi e Golias e falaram: nós precisamos confiar no Senhor. Então Jorginho pediu para o Senhor para que Deus ajudasse ele a ter um bom testemunho lá no campo de futebol. E para ele, então, poder fazer o gol, né? O Bebeto que tinha que lançar a bola para ele. Então eles estavam lá, estavam perdendo aquele jogo, estavam perdendo de 1-0. E de repente Jorginho, o Bebeto, lança a bola para o Jorginho. Só que ele lançou a bola por detrás do adversário. Então Jorginho começou a correr, ele já estava muito cansado. E correr para alcançar a bola. Aí ele, no Senhor Jesus, me ajuda, consegui alcançar a bola. E ele correu, aí ele conseguiu alcançar a bola e ele chutou e... Gol! Ele fez um gol e eles ganharam o campeonato e eles foram os campeões daquela taça, daquela Copa lá no México, e eles foram campeões e eles voltaram muito felizes. Então o técnico lá reuniu eles e falou assim: aquilo que o Jorginho falou foi muito importante, nós precisamos confiar no Senhor em cada jogo que a gente tiver. Então, Jorginho continuou jogando junto com os amigos e depois daquele jogo vieram outros campeonatos, né? E Jorginho, sabe o que ele fazia? Ele, antes do jogo, ele entregava uma Bíblia para cada capitão do time. O capitão até levava um susto, né? Porque ele ganhava uma Bíblia. E Jorginho, então, ele foi para a seleção brasileira. Depois desse jogo, eles foram convocados, né? Eles foram classificados para a Olimpíada. E eles foram para a Olimpíada lá em Seul. Então ele com mais 2 jogadores começaram a se reunir e tinham mais 3 jogadores que se reuniram com eles e começaram a estudar a Bíblia. Então Jorginho ele se reuniu e mais os outros jogadores começaram a ir para as reuniões também, até que estava todo o time naquelas reuniões. E ouvindo a Bíblia, eles tinham muitas dúvidas, mas Jorginho tentava explicar e ensinava a Bíblia para eles. E um dia, o Jorginho e o Batista cantaram uma música para os fãs. E os repórteres também ficaram assim admirados, porque eles cantaram: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. E eles cantaram essa música e os repórteres ficaram assim admirados com eles. E eles começaram também a querer saber mais da Bíblia e mais de Jesus. E o Jorginho e o Batista começaram a conversar com os repórteres também. E no final da Olimpíada, eles ganharam a medalha de ouro! Eles conseguiram a medalha de ouro! E depois disso, o Alex Dias Ribeiro, que era assim... o líder dos atletas de Cristo, porque o Jorginho também começou a fazer parte desse grupo dos atletas de Cristo, porque ele precisava estudar mais a Bíblia e também assim ser incentivado, animado, junto com os outros jogadores, porque a vida do jogador é diferente de todos nós. Então, o Alex Dias Ribeiro só falou para eles e começou a comparar aquela coroa, a coroa que eles ganharam, né, o prêmio que eles ganharam, com a coroa que eles vão ganhar lá no céu com Jesus, que é uma coroa de glória, de alegria, de vitória, uma coroa eterna para sempre. Jorginho já tinha ganhado umas 30 competições, já tinha participado de muitos times e ele acabou orando e pedindo para o Senhor mostrar para ele acabou indo jogar lá no Japão. Mas Jorginho, apesar de todos os campeonatos, as medalhas, os troféus, ele falava que o mais importante para ele era glorificar a Deus, era falar de Jesus, era mostrar para todo mundo que Jesus era o Salvador e Senhor.
E como ele era muito famoso, era um jogador muito famoso de seleção brasileira, ele podia falar para muitas e muitas pessoas. Então, uma vez, ele falou na televisão e ele falou para umas 60 milhões de pessoas que ouviram ele falar do Senhor Jesus. Jorginho pregava o evangelho e Deus usou a fama de Jorginho porque ele era muito conhecido e as pessoas ouviam ele e ele falou de Jesus para muitas pessoas. E em 1994 ele participou da Copa do Mundo. Isso mesmo, lá em Los Angeles. Então, antes de eles começarem a partida, ele e tinha mais outros 3 jogadores que eram cristãos também no time, eles oravam no campo para que Deus ajudasse a eles dar um bom testemunho e para que o evangelho fosse pregado pela vida deles também, ajudassem eles no campo de futebol e que as pessoas, a vida deles impressionasse as pessoas. Então, depois dessa Copa, ele foi para o Japão e jogou lá. E ele falava assim que antes dele conhecer Jesus, a única coisa que dava alegria para ele eram as vitórias. Ele sempre precisava ganhar para ficar feliz. Agora não, ele também é lógico, quem não quer vencer, né? A gente gosta de ser vencedor. Jorginho também, ele jogava para vencer, até porque ele era um profissional e ele dava bom testemunho, então ele jogava para vencer. Mas ele também gostava que as pessoas vissem que o mais importante não era isso. Agora para ele o mais importante era Jesus, a alegria dele vinha de Jesus. E muitas vezes ele teve derrotas, muitas vezes teve vitórias, mas agora a alegria dele vinha do Senhor Jesus. E ele com a esposa dele, a Cristina, eles também começaram a educar os filhos para que os filhos crescessem amando Jesus. E um dia o repórter perguntou para ele: Jorginho, sua vida não é monótona assim, não é chata? Ele falou: de jeito nenhum. Eu amo estar com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos e a gente ouve muitas músicas cristãs, a gente joga tênis e é muito bom porque a gente tem a alegria do Salvador. E ele falou: eu quero aprender a viver para a glória de Jesus, seja vencendo, seja perdendo, que sempre seja para que as pessoas vejam, para agradar ao Senhor Jesus. E você? Como que está a sua vida com Jesus? Você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você quer ter uma vida de vitórias? Vai ter derrotas também. Mas é diferente quando a gente tem as derrotas junto com o Senhor Jesus. Porque Ele consegue tirar aquela tristeza do coração e dar alegria. Porque a nossa alegria vem do Senhor Jesus. Então, eu espero que vocês tenham gostado da história da vida desse grande jogador que um dia entregou a sua vida para Jesus. E você também pode entregar a sua vida para Jesus. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde, não é? A gente não sabe que horas que Jesus vai voltar. Então, não se esqueça. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu joinha e comente com a tia. Você conhecia a história do Jorginho? Você conhecia a história desse grande jogador de futebol? Então, agora feche seus olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado pela vida do Jorginho, que deu um grande testemunho para nós, Pai. E obrigado por todos os cristãos que têm levado a vida com o Senhor Jesus e ajuda a gente a ser um cristão como o Jorginho e como os outros heróis da Bíblia foram, Pai. Muitas vezes a gente peca e a gente pede perdão, Senhor, porque às vezes a gente te desagrada. Ajude a gente a te agradar sempre. Em nome de Jesus, amém.